Casos arquivados têm o hábito de assombrar comunidades inteiras, com suas perguntas sem resposta ecoando ao longo dos anos. Alguns são marcados pelo desaparecimento repentino de uma vida brilhante e esperançosa, outros por verdades aterrorizantes, enterradas por décadas. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever, apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. Conte-me nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomodem-se, apaguem as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assustadora desta noite. Caso número 1. Danielle Hawkins, nascida em 1981, era carinhosamente chamada de Dani por sua mãe, Cheryl Hawkins. Para Cheryl, Dani não era apenas uma filha, ela era o centro do seu mundo, o vínculo brilhante e inabalável que tornava cada dia significativo. Desde o momento em que Dani aprendeu a andar, ela carregou consigo uma energia contagiante e uma conexão inquebrável com a mãe. Na manhã de 21 de setembro de 1996, Danielle, de 15 anos, saiu de casa em Belgrade, Montana. Seu plano era simples. Ela se dirigia ao Cameron Bridge Fishing Access, um local familiar e querido, onde frequentemente buscava tranquilidade e consolo. Para Dani, era para ser um sábado tranquilo, pescando, refletindo e apreciando a natureza. Mas o que deveria ter sido uma tarde tranquila, logo se tornaria o capítulo inicial de um mistério angustiante. Quando Danielle não voltou para casa mais tarde naquele dia, a preocupação de sua família se transformou em pânico. Buscadores foram rapidamente acionados e, em pouco tempo, sua caminhonete foi localizada estacionada perto do local de pesca. Estava destrancada e nada parecia fora do lugar. Nenhum sinal de luta, nenhuma evidência imediata que indicasse crime. Mas Danielle não estava lá. À medida que a luz do dia se esvaía e a urgência aumentava, os esforços de busca se intensificaram. Então, com o passar das horas, a verdade devastadora emergiu. O corpo sem vida de Danielle foi encontrado de bruços em águas rasas, não muito longe de onde seu veículo havia sido encontrado. Ela havia sido brutalmente agredida, e a natureza de seus últimos momentos foi de partir o coração. Os investigadores determinaram que seu assassino a forçou a mergulhar a cabeça no chão pantanoso, sufocando-a até que ela se engasgasse com lama. Quem poderia ter realizado um ataque tão cruel e sem sentido? Essa pergunta assombrosa permaneceu por quase 28 anos. O caso esfriou, e com o passar das temporadas, a justiça para Dani parecia terrivelmente fora de alcance. Mas sua mãe, sua irmã e o gabinete do xerife do condado de Gallatin se recusaram a deixar sua memória desaparecer na obscuridade. Em 2019, os investigadores reabriram o caso, movidos por uma esperança renovada e grandes avanços na ciência forense. Evidências cuidadosamente preservadas da cena do crime foram enviadas para um laboratório de ponta na Califórnia. Cada fibra, cada vestígio foi meticulosamente analisado e o perfil de DNA de Danielle foi carregado no sistema CODES do FBI. Mas, mais uma vez, nenhuma correspondência foi encontrada. Recusando-se a desistir, os detetives recorreram a uma ferramenta investigativa mais nova e poderosa, a genealogia genética. Com uma ordem judicial, obtiveram acesso a extensos bancos de dados de DNA de consumidores, buscando correspondências familiares que os sistemas tradicionais não conseguiam fornecer. E, finalmente, a descoberta veio. Uma correspondência levou os investigadores a Paul Hutchinson, um homem de 55 anos, que mora em Dillon, Montana. Em julho de 2024, os detetives abordaram Hutchinson em sua casa
para interrogá-lo sobre o crime, que já durava décadas. A tensão pairava no ar durante o encontro. As respostas nervosas e evasivas de Hutchinson e seu comportamento agitado levantaram suspeitas. Ele estava claramente escondendo algo obscuro. Poucas horas depois daquele interrogatório, em 9 de agosto de 2024, Hutchinson tirou a própria vida, encerrando abruptamente a possibilidade de uma confissão completa. Apesar de sua morte, a investigação não terminou aí. A análise forense logo confirmou o que os detetives há muito suspeitavam. O DNA de Hutchinson era uma correspondência inegável com as evidências coletadas no caso de Danielle. Após quase 3 décadas de questionamentos e sofrimento, a verdade finalmente veio à tona. Paul Hutchinson havia construído uma vida aparentemente comum. Casado há 24 anos, pai de 2 filhos, uma filha em idade universitária e um filho mais novo. Ele havia trabalhado para o Departamento de Administração de Terras por 22 anos. Ele era estudante de pós-graduação na Universidade Estadual de Montana, na época do assassinato de Danny, e havia estado na região apenas brevemente quando o crime ocorreu. Para a família de Danny, a notícia foi um alívio e uma pílula amarga de engolir. A justiça havia chegado, mas Hutchinson jamais enfrentaria julgamento, jamais responderia pelo terror que infligiu. A irmã mais nova de Danny, Stephanie Mullet, compartilhou seus pensamentos com crua honestidade. Mesmo que este homem não vá enfrentar um júri composto por seus pares, não tenho dúvidas de que foi ele quem agrediu minha irmã com força e violência. Quando chegou a hora de ser responsabilizado por seus atos, ele escolheu tirar a própria vida. Ele sabia de sua culpa. Ele não podia encarar minha família, nem a sua própria família, e a dor que causou. Depois de quase 28 anos sem respostas, sem justiça, celebramos hoje. Mas 28 anos é tempo demais. E eu tive que lutar muito para encontrar justiça para minha irmã de 15 anos. Suas palavras continham um apelo urgente. A história de Danielle deveria causar raiva em vocês. Deveria fazer vocês pensarem em suas mães, irmãs, esposas e filhas. Deveria fazer vocês considerarem tudo o que fariam para proteger e honrar as mulheres que amam. A revelação também devastou a família de Hutchinson. Sua esposa, Christy, divulgou um comunicado. Estamos absolutamente desolados ao saber desta notícia, e nossos corações estão com a família Hutchins. É bom saber que eles finalmente poderão encontrar o desfecho que merecem. Nossa própria família já estava sofrendo com o fim da própria vida de Paul. Em 24 anos de casamento, nunca houve qualquer indício de algo assim à espreita. Paul foi um marido e pai excepcional. Esta última notícia torna nosso luto muito mais complexo. Gostaríamos de ter espaço para processar e lidar com esse acontecimento, enquanto lamentamos. Embora o caso de Danielle já tenha sido encerrado, os investigadores estão se aprofundando no passado de Hutchinson, explorando possíveis ligações com outros casos não resolvidos. Processo de caso número 2. Melissa Patton nasceu em 9 de setembro de 1977, filha de Carl e Norma Patton. Crescendo nos arredores de Atlanta, Geórgia, ela compartilhava um vínculo inabalável com sua irmã mais velha, Tina. Melissa era o tipo de pessoa que atraía as pessoas, alegre, bondosa e cheia de confiança. Ela irradiava calor humano, o tipo de pessoa que podia iluminar um ambiente simplesmente por entrar nele. A vida parecia se encaixar para ela. Após o ensino médio, Melissa se casou com seu namorado de longa data, Christopher Wolfenbarger, e o casal logo construiu sua própria família. Eles foram abençoados com 2 filhos, Joey e Chrissy. Para aqueles que a conheciam,
Melissa realmente floresceu em seu papel de esposa e mãe dedicada, dedicando-se de corpo e alma à criação de um lar acolhedor. Mas, por baixo da superfície, nem tudo era o que parecia. O último contato confirmado que Melissa teve com seus pais foi um simples telefonema no Dia de Ação de Graças de 1998. Ela ligou da casa dos avós de Christopher e, durante a conversa, conversou sobre os planos para o Natal. Tudo parecia normal, ou pelo menos era o que sua família acreditava na época. Quando diante o Natal chegou e passou sem nenhum sinal de Melissa, e mais tarde, quando ela perdeu o aniversário de sua mãe em fevereiro de 1999, o desconforto de sua família se transformou em alarme. Norma Patton, tomada por uma sensação inabalável de que algo estava errado, decidiu ir pessoalmente à casa de Melissa. O que ela descobriu foi profundamente perturbador. Os vizinhos a informaram que os Wolfenbarger haviam se mudado abruptamente logo após o Natal. Não houve despedida nem endereço para correspondência. Apenas um desaparecimento repentino e inexplicável. Ainda mais perturbador era o silêncio de Christopher. Ele nunca havia relatado o desaparecimento de Melissa, nem sequer havia contatado a família dela para explicar sua ausência. Para Norma, esse silêncio era gritante. Christopher já tinha um histórico documentado de violência doméstica contra Melissa. Agora, sua recusa em falar sobre o paradeiro dela só aumentava a suspeita persistente de que algo horrível havia acontecido. Em 29 de abril de 1999, a dura verdade começou a vir à tona. Em uma área arborizada ao longo da Avenida Avon, perto da Avenida Hartford, em Atlanta, trabalhadores da limpeza encontraram um saco de lixo descartado em uma lixeira. Dentro dele estava a cabeça decepada e descolorida de uma mulher. A descoberta foi grotesca e arrepiante, causando ondas de choque na comunidade. Pouco mais de um mês depois, em 3 de junho, mais restos mortais foram encontrados. Partes adicionais do corpo, pertencentes à mesma mulher, embaladas em sacos de lixo pretos e jogadas em outra lixeira. Seu torso nunca foi recuperado. O estado dos restos mortais revelou aos investigadores uma história perturbadora. O desmembramento havia sido realizado com uma serra, os cortes limpos e deliberados, apontando para alguém metódico e implacavelmente brutal. O branqueamento da cabeça sugeria uma tentativa de destruir evidências, um apagamento de identidade. Um detalhe imediatamente chamou a atenção dos investigadores. Os locais onde os restos mortais de Melissa foram encontrados eram assustadoramente próximos de uma empresa de vidro onde Christopher Wolfenbarger havia trabalhado no final da década de 1990. Ele havia sido demitido após ser suspeito de roubar uma serra tico-tico, uma ferramenta capaz de realizar exatamente o tipo de desmembramento visto nos restos mortais de Melissa. À medida que os detetives investigavam mais profundamente, os pedaços começaram a se encaixar em um padrão inquietante. Tudo, a serra, a proximidade dos lixões, o histórico violento de Christopher e o súbito desaparecimento de Melissa apontavam diretamente para ele. No entanto, sem provas forenses concretas, construir um caso passível de acusação se mostrou terrivelmente difícil. A investigação se arrastou por anos, assombrada por becos sem saída. Então, em 2003, surgiu um avanço crucial. Avanços na tecnologia de DNA permitiram que as autoridades finalmente confirmassem que os restos mortais desmembrados pertenciam a Melissa Patton. Uma amostra de DNA coletada de seu pai, Carl Patton, forneceu a correspondência que os investigadores procuravam. A identificação trouxe um desfecho para a família de Melissa, mas também revelou uma revelação profundamente perturbadora. Carl Patton
pai de Melissa, carregava seu próprio segredo horripilante. Provas de DNA o ligavam a uma série de 5 assassinatos cometidos em toda a Geórgia, entre 1973 e 1977, incluindo 3 que faziam parte dos infames assassinatos do rio Flint. Em março de 2003, Carl se declarou culpado de 4 dos assassinatos, acrescentando uma 5ª confissão 2 meses depois. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A descoberta chocante inicialmente levou os investigadores a se perguntarem se Carl poderia estar envolvido no assassinato brutal de sua própria filha. Mas investigações mais aprofundadas o descartaram, pois ele já havia sido preso bem antes do desaparecimento de Melissa. Para Norma e Tina, essa revelação foi um soco no estômago. O passado assassino de Carl era horrível o suficiente, mas não estava conectado à morte de Melissa. O verdadeiro autor ainda estava à solta e todas as evidências ainda apontavam para uma pessoa, Christopher Wolfenbarger. Durante anos, as autoridades lutaram para reunir as provas irrefutáveis de que precisavam. O caso de Melissa permaneceu no limbo, sua família lutando contra a dor e perguntas sem respostas. Finalmente, em 2024, a maré virou. Determinados a encerrar o caso arquivado de uma vez por todas, os investigadores revisitaram as evidências com novas ferramentas forenses e um foco implacável. O reexame finalmente apontou decisivamente para Christopher Wolfenbarger como o homem responsável pela morte horrível de Melissa. Em agosto de 2024, a polícia agiu para efetuar a prisão. Quando os policiais chegaram à casa de Christopher em Griffin, Geórgia, o encontraram tentando desesperadamente escapar da captura, escondido atrás de uma secadora. A tentativa bizarra e quase lamentável apenas ressaltou o peso dos segredos que ele carregou por décadas. Christopher foi detido sem maiores incidentes. Em 6 de agosto de 2024, ele foi formalmente acusado do assassinato de Melissa. Em uma coletiva de imprensa, o detetive Shepard, que havia conduzido o caso por anos, declarou: Christopher Wolfenbarger tem sido uma pessoa de interesse desde o início. A causa provável foi o que nos permitiu finalmente efetuar esta prisão. Não posso revelar todas as evidências que descobrimos. Precisamos proteger a integridade do caso, mas posso dizer que reexaminamos tudo com novos olhos. Foi isso que finalmente nos trouxe aqui hoje. Para a família de Melissa, a prisão foi agridoce. Norma Patton, sua mãe, conteve as lágrimas enquanto falava. Finalmente conseguimos. Ele está preso. Agora só precisamos superar o último obstáculo e condená-lo. Nunca se sabe qual foi a gota d'água que o levou a fazer isso com ela. Ele é o único que realmente tem as respostas. Minhas últimas palavras para minha filha foram: eu te amo. E você sabe onde estou se precisar de mim. Tina, irmã de Melissa, repetiu o sentimento. Sabíamos que era Christopher desde o primeiro dia. Nunca houve dúvida. Minha mãe sempre dizia que, quando o conheceu, havia maldade em seus olhos. Melissa não merecia o que recebeu, e eu só espero que qualquer pessoa que tenha passado por violência doméstica ouça nossa história e saia antes que seja tarde demais. Processo de caso número 3. Em 1987, uma mulher de 19 anos enfrentou um momento que mudaria sua vida. Engravidou. Em circunstâncias diferentes, poderia ter sido um marco feliz, um momento para abraçar um futuro cheio de esperança. Mas, para Melissa Jean Allen Ávila, os detalhes daquela gravidez permanecem obscuros até hoje. Quem era o pai? Ela estava em um relacionamento? Ou as circunstâncias eram mais complexas, até mesmo mais sombrias? Essas perguntas permaneceram sem resposta por décadas, envoltas em segredo e silêncio.
Então, em outubro de 1987, um dia rotineiro em Riverside, Califórnia, se transformou em um pesadelo arrepiante. Um homem que catava materiais recicláveis atrás de um comércio no quarteirão 5400 da Avenida La Sierra abriu a tampa de uma caçamba e congelou. Lá dentro, em meio ao lixo, jazia o pequeno corpo sem vida de uma recém-nascida. As autoridades foram imediatamente acionadas e, logo em seguida, o Instituto Médico Legal do Condado de Riverside confirmou o impensável. A vida da criança havia sido deliberadamente tirada. A identidade da bebê e de sua mãe era um completo mistério. Detetives do Departamento de Polícia de Riverside seguiram todas as pistas, batendo de porta em porta, entrevistando possíveis testemunhas e vasculhando evidências. Mas a investigação não deu em nada. Dias se transformaram em semanas, semanas em anos e, eventualmente, o caso foi parar no crescente arquivo de casos arquivados, sem solução, mas nunca esquecido. Por mais de 3 décadas, a recém-nascida permaneceu sem nome, sua breve vida apagada antes mesmo de começar. Então, em 2020, a unidade de casos arquivados do Departamento de Polícia de Riverside tomou uma decisão crucial. Determinados a finalmente fazer justiça à criança abandonada, eles se uniram à equipe regional de casos arquivados do Condado de Riverside e à organização sem fins lucrativos Season of Justice. Essa colaboração foi alimentada por uma nova esperança, a de que avanços revolucionários na análise forense de DNA pudessem ter sucesso, onde todas as outras vias investigativas haviam falhado. As evidências preservadas foram meticulosamente reexaminadas e um perfil completo de DNA da mãe do bebê foi construído. Finalmente, após décadas de impasses, os resultados chegaram. A mãe havia sido identificada. Seu nome era Melissa Jean Allen Ávila. Com essa pista crucial, os detetives se concentraram em encontrar a própria Ávila. Rastreá-la, no entanto, provou ser uma tarefa nada fácil. Ao longo dos anos, ela se mudou várias vezes, acabando por se estabelecer a mais de 3.200 quilômetros de distância em Shelby, Carolina do Norte. Em 7 de agosto de 2024, após anos de trabalho árduo, as autoridades finalmente a localizaram e apreenderam. A prisão foi o ápice de um esforço coordenado entre a Força Tarefa Regional de Fugitivos do Pacífico Sudoeste dos Sioux-Traício e a Força Tarefa Regional de Fugitivos das Carolinas. Ávila, agora com 55 anos, foi extraditada de volta para o condado de Riverside, Califórnia, o local onde, décadas antes, a vida de sua filha recém-nascida havia sido roubada. Lá, ela foi formalmente acusada pela morte de seu recém-nascido. A fiança de Ávila foi fixada em $1,1 milhão, ressaltando a gravidade das acusações contra ela. As provas que levaram à sua identificação e prisão foram baseadas no poder da ciência forense moderna, com a análise de DNA servindo como peça fundamental no caso da promotoria. Para os detetives, a prisão marcou um momento de responsabilização há muito aguardado. Para a pequena vítima, uma criança cuja vida foi extinta antes mesmo de realmente começar, foi, finalmente, uma medida de justiça. Ávila agora aguarda julgamento, onde o tribunal ouvirá as provas que a ligam ao assassinato de 1987. E para uma comunidade que carregou o peso de uma pergunta sem resposta por mais de 3 décadas, finalmente há a sensação de que a verdade começou a emergir. Processo número 4. Wayne Pratt tinha apenas 24 anos. Em 1963, um homem bondoso, conhecido por seu comportamento tranquilo e dedicação inabalável aos seus entes queridos. Ele trabalhava como operador no posto de gasolina Enco, na rodovia US 41,
em Winnebago, Wisconsin, a cerca de 96 quilômetros a sudoeste de Green Bay. Para sua esposa, Marie Pratt, Wayne não era apenas um marido, ele era seu parceiro, seu confidente e o coração firme de seu mundo. O dia 12 de junho de 1963 começou como qualquer outro. Wayne completou seu turno e voltou para casa para jantar, relaxar com Marie e assistir televisão. À medida que a noite avançava, nenhum dos dois tinha qualquer motivo para acreditar que suas vidas estavam prestes a ser destruídas. Por volta das 20h40, o som de um carro parando no posto de gasolina quebrou o silêncio da casa. Sempre obediente, Wayne se levantou, deu um beijo de despedida em Marie e foi até o que ele supôs ser um cliente da madrugada. Mas Wayne nunca mais voltou. À medida que os minutos se transformavam em horas, o desconforto de Marie aumentava. Ela tentava se convencer de que Wayne estava simplesmente ocupado no trabalho, mas o aperto crescente em seu estômago lhe dizia que algo estava terrivelmente errado. Finalmente, incapaz de suportar a espera agonizante por mais tempo, ela entrou no carro e dirigiu até o posto. O que encontrou destruiria seu mundo. O posto de gasolina estava estranhamente silencioso. Nenhum cliente, nenhuma atividade, apenas um silêncio anormal que a deixava nervosa. Lá dentro, Marie encontrou o marido caído sem vida no quarto dos fundos, o corpo escondido sob um cobertor. O pânico a invadiu enquanto ela corria para chamar a polícia. Os investigadores logo chegaram e, ao examinarem cuidadosamente a cena, o horror do que havia acontecido se tornou nítido. Wayne Pratt havia sido esfaqueado 53 vezes. Até mesmo detetives experientes ficaram abalados com a brutalidade do ataque. A ferocidade do esfaqueamento indicava uma raiva profunda e pessoal, mas Wayne não tinha inimigos conhecidos. Em meio ao caos, os investigadores encontraram um vislumbre de esperança: sangue na cena do crime que não pertencia a Wayne. Essa descoberta sugeriu que o agressor havia se ferido durante o ataque frenético, deixando para trás uma evidência crucial que poderia, um dia, revelar sua identidade. Apesar dessa pista promissora, a investigação rapidamente esbarrou em um obstáculo. As testemunhas eram escassas, os motivos eram obscuros e a tecnologia forense disponível simplesmente não era avançada o suficiente para dar sentido às evidências. Semanas se transformaram em meses, depois anos. O caso de Wayne sumiu das manchetes, eventualmente se tornando mais uma entrada não resolvida nos arquivos de casos arquivados do condado. Décadas se passaram. Então, em 2011, quase meio século após a morte brutal de Wayne, o caso foi reaberto. Os avanços na ciência forense ofereceram uma nova esperança, e os investigadores se concentraram no cobertor que havia sido jogado sobre o corpo de Wayne, em busca de qualquer vestígio do DNA do assassino. Em 2015, os peritos forenses da Sorenson Forensics fizeram uma descoberta promissora. Misturas de DNA estavam presentes no cobertor. Mas as amostras eram complexas, impedindo que fossem carregadas em bancos de dados nacionais, como o CODES, para comparação. A investigação estagnou mais uma vez. 3 anos depois, em 2018, os detetives finalmente conseguiram a descoberta que tanto buscavam. Novos mandados foram emitidos e um nome familiar ressurgiu: William Bill Dotter, um homem de 82 anos de Bowler, Wisconsin. Dotter já estava no radar dos investigadores há muito tempo. Ele havia sido apontado como suspeito nos dias imediatamente posteriores ao assassinato de Wayne, em 1963. Seu nome voltou a surgir em 1968 e até 2022, sempre sugerindo seu potencial envolvimento. Mas, sem provas concretas,
a polícia jamais conseguiria se aproximar. Tudo mudou em 2023. A Sorenson Forensics reanalisou as evidências usando a mais recente tecnologia de DNA, enquanto a Cybergenetics aplicou sua poderosa análise de dados True Allele para desvendar as complexas misturas. Em 16 de julho de 2024, os resultados foram inegáveis. O DNA encontrado no cobertor que cobria o corpo de Wayne era estatisticamente idêntico ao de William Dotter. Após 61 longos anos, a identidade do assassino de Wayne Pratt finalmente foi desmascarada. No entanto, essa revelação foi agridoce. Dotter morreu em 2022, aos 82 anos, privando os entes queridos de Wayne da chance de ver a justiça ser feita em um tribunal. O gabinete do xerife do condado de Winnebago encerrou oficialmente o caso arquivado. A análise do promotor público confirmou que, se Dotter estivesse vivo, haveria amplas evidências para acusá-lo do assassinato de Wayne. Para Mary Pratt e a comunidade de Winnebago, o encerramento trouxe uma complexa mistura de emoções. Alívio por o mistério finalmente ter sido resolvido, mas tristeza por a justiça ter chegado tarde demais. Mesmo assim, a memória de Wayne perdura, e sua história é um lembrete assombroso da busca de décadas pela verdade e do poder da perseverança diante de uma perda inimaginável. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero, sinceramente, que tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações para se manter atualizado. Se não tiver certeza do que comentar, basta deixar um 555. Isso me avisa que você assistiu até o final. Obrigado novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais a caminho, então fique ligado.